sejam muito bem-vindos a esse programa que tudo indica que vai se chamar Zero Dívida. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou mostrar técnicas e estratégias para você se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando na sua conta em 30 dias. Eu sou da GL Vipert, sou especialista em ataque às dívidas e o tema de hoje é: sem sujar o nome, é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar em 30 dias? Esse é o nosso tema de hoje. Você pode comentar, deixar sua pergunta, sua dúvida aqui abaixo. Então, bora lá. Primeiro ponto, tá? O que é estar com o nome limpo e o que é estar com o nome sujo? Ah, Daj, não é óbvio? Não necessariamente, tá? As pessoas, elas sabem que existe os órgãos de defesa do consumidor. E aqui eu falo o Serasa, o SPC e ainda tem o Consumidor Boa Vista. Então, basicamente, a gente tem 3 lugares aí que aparece lá seu nome limpo e o seu nome sujo. E existe uma crença, um mito de que a única forma para você se livrar de uma dívida por um valor justo, se livrar de uma dívida e ter seu dinheiro sobrando na conta todos os meses, sair do sufoco, sair da pressão de estar devendo, é deixar o nome sujar e negociar depois, através dos feirões. Por exemplo, o feirão limpa-nome do Serasa. É muito comum as pessoas terem essa crença. E por que as pessoas pensam dessa forma? Porque isso culturalmente passou a acontecer. E eu posso colocar aqui, com o Serasa, principalmente, se tornou público, o Serasa começou a incentivar e principalmente a lucrar, intermediando as negociações entre bancos e pessoas que devem. Vou colocar aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então, primeiro de tudo, a primeira coisa que eu preciso contextualizar aqui para você, o que é um nome sujo e o que é um nome limpo. Parece óbvio, mas não é todo mundo que sabe. Então, as pessoas que estão com o nome limpo, quando ela entra lá no Serasa, aparece: seu nome está limpo, você não possui nenhuma dívida em atraso. As pessoas que estão com o nome sujo são as pessoas que, por alguma questão, deixaram de pagar alguma dívida e aquela empresa negativou o nome ou no Serasa, ou no Boa Vista, ou no SPC, ou nos 3. Então, existem dívidas que não estão negativadas no Serasa e que aparecem no SPC. É comum uma pessoa ter o nome limpo no Serasa, mas ela ter, às vezes, uma outra dívida em outro lugar. Então, é importante a gente começar essa nossa aula aqui fazendo essa contextualização. Além de restrição de nome sujo, de ficar com restrição externa, as pessoas têm um certo receio de ficar com restrição interna. Qual é a diferença de estar sujo no banco e limpo no Serasa? Existe também, tá? Um mito de que existe uma lista negra onde todas as pessoas que fizeram uma negociação ou onde todas as pessoas que entraram com um processo têm uma restrição interna. Talvez você saiba, talvez não, mas eu trabalhei 8 anos em banco. Eu vou te explicar o que existe. Dentro da instituição, existe sim um campo onde o banco pode colocar lá no cadastro do cliente: esse cliente não pagou a dívida dele, ou seja, deu prejuízo para o banco. Isso existe, tá? Esse cliente entrou com um processo contra o banco. Isso existe, mas não existe nenhuma lista disponível para todos os bancos que tem ali o histórico se você negociou uma dívida ou não. E reforço, a restrição interna acontece quando a pessoa não paga o que pegou emprestado. As pessoas que pagam o que pegou emprestado não ficam com restrição interna e, principalmente no Banco Central, ficam lá com a coluna: essa pessoa deu prejuízo para o banco? Zerada. Ou seja, a restrição interna acontece quando você não cumpre com a sua obrigação, quando você não paga o que pegou emprestado, quando você dá calote. Aí realmente existe lá uma restrição interna. Todo estabelecimento comercial tem o direito de não querer mais conceder um empréstimo para você. Então, se o Banco do Brasil falar: eu não quero mais emprestar dinheiro para você, não significa que ele pode espalhar em praça pública para o Bradesco, para o Santander, para o Itaú, para o Banco Inter, para o Nubank, que você é sujo dentro do banco. Então, o que existe dentro das instituições, existe um campo, é chamado inclusive CRM isso, que é a ficha do cliente, que pode conter alguma observação sobre o seu histórico dentro do banco.
E muito do que eu ensino aqui é você usar esses registros do banco a seu favor e não contra você, como as pessoas normalmente acham que é a tal da restrição interna. Então, a restrição interna existe, então pode ser que uma pessoa tenha um nome limpo no Serasa e tenha uma restrição interna lá dentro do Santander, porque é caloteiro e não pagou as suas contas. E aqui comigo você vai aprender a se livrar das dívidas, ter o dinheiro sobrando em 30 dias, né, sem você ficar com restrição interna, sem você ficar com o nome sujo. Então é importante que você entenda que essas coisas existem. E antes mesmo de a gente entrar na explicação do que é possível, não é, é importante que você entenda o que é nome sujo, o que é nome limpo, o que é restrição interna, o que é uma restrição aberta para o mercado. E aqui eu quero derrubar esse mito, sabe? Então eu sempre, quando eu dava essa aula, eu pegava uma pasta preta, aquelas pastas catálogo, e colocava, ó, não existe nos bancos uma gaveta com uma lista negra das pessoas que negociaram ou fizeram alguma coisa. O que existe é, deu calote, seu nome vai estar lá dentro do banco. E vocês não estão aqui para dar calote. E quem veio me seguir ou está assistindo minhas lives porque quer dar calote no banco, pode sair daqui que não é o seu lugar. Eu ensino as pessoas a se livrarem das dívidas, recuperarem o crédito, ter dinheiro sobrando em 30 dias e ter paz mental para poder comprar sua casa, para poder comprar seu carro, tá bom? Beleza. Agora vamos lá. Dito tudo isso, aí eu vou responder a primeira pergunta que eu recebo muito aqui nas redes sociais. E eu acho que eu falo que até utilidade pública eu responder isso para vocês, tá? A pergunta que eu mais recebo, eu acho que tá entre as top 10, assim, só dá para negociar se eu deixar o meu nome sujar? Tá? Então, olha o que me perguntam. Só dá para negociar se eu deixar o meu nome sujar? Então, vamos lá, vamos pensar juntos aqui. A primeira resposta é não, você não precisa deixar o seu nome sujar para negociar. Mas o que a gente enxerga através dessa pergunta em geral? A pessoa sempre teve o nome limpo. E ela começou a passar pela seguinte situação. Ela teve dificuldade de pagar o cartão de crédito, mas para não ficar com o nome sujo, ela parcelou. Teve dificuldade de cobrir o cheque especial, aí ela parcelou o cheque especial. Começou a ter dificuldade para pagar os empréstimos e conseguir pagar as contas, ela foi lá e fez mais um empréstimo para dar conta das contas. Ou seja, a pessoa está sustentando o nome limpo para manter o nome limpo e o custo disso tem sido pagar juros cada vez mais altos. Juros cada vez mais exorbitantes. E aí ela entra principalmente em coisas que ela ouviu do pai. É muito comum você ter do pai e da mãe. A única coisa que você tem na vida é um nome. E aí essa pessoa, por medo, por ter escutado lá atrás, ó, lá atrás ela escutou de alguém. Só tem como negociar se deixar o nome sujar. Ela nem sequer aceita escutar alguma coisa diferente disso, porque na cabeça ela tem uma certeza, que é como se fosse uma lei, que só dá para negociar deixando o nome sujo. Eu não vou deixar o nome sujar, então deixa eu me ferrar aqui pagando um juro absurdo para o banco, porque eu prefiro me ferrar do que correr atrás de uma oportunidade de me livrar das dívidas pagando pelo valor justo. Então, quando a pessoa ela me pergunta isso, em geral é porque dentro da cabeça dela já tem um sistema funcionando de que ela tem as seguintes crenças, né? A gente chama isso de crença, eu não gosto muito desse nome, mas tá? Só tem como negociar se deixar sujar o nome. Eu não vou negociar porque vai sujar o nome. E ter o nome sujo é uma coisa que eu não cabe na minha cabeça. Então deixa do jeito que tá. Eu sofro, mas eu não vou negociar porque meu nome vai sujar. E só tem como negociar se sujar. Então a pessoa fica num redemoinho, literalmente assim, e não sai do lugar porque ela enfiou na cabeça que só tem como negociar se deixar atrasar. E aí é importante a gente separar aqui uma das coisas que eu falo muito para as pessoas. Dentro do processo de preparação para você se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando em 30 dias, a preparação é você separar as suas dívidas. A preparação, ela consiste em você entender que um consignado é uma dívida que não tem nem como ter a possibilidade de atrasar. O consignado debita direto na folha. E aí você tem, sim, as dívidas que são sem garantia. E o que difere como você vai negociar uma dívida, a primeira coisa que você vai ver é, essa dívida está em dia ou está em atraso? A diferença é que, para uma dívida em dia, é usada uma técnica de negociação, e uma dívida em atraso é usado outra técnica de negociação. E eu sei que foi enfiado na tua cabeça a vida inteira que só tem como negociar se deixar o nome sujar. Você deve ter escutado isso em algum lugar e principalmente nos vídeos do YouTube você deve ter visto algo assim:
Pare de pagar suas contas. É um dos vídeos mais famosos do YouTube para sair das dívidas. Pare de pagar suas contas. Deu calote no banco. Só de ouvir isso, você saiu correndo e ficou com medo. E hoje eu tô aqui exatamente para dizer que não, você não precisa deixar o seu nome sujar. E eu não tô dizendo também que não tem pessoas que talvez precisem, porque a situação de uma pessoa super endividada é diferente, mas eu já vou falar disso aqui. Eu só quero fechar essa ideia dizendo que por mais que você tenha essa coisa que te falaram que só dá para negociar se deixar atrasar, eu quero deixar aqui um exemplo, que é um consignado, uma casa. Como é que você vai deixar o seu nome sujar para negociar sua casa? Você vai perder sua casa para negociar? Então, assim, em geral, é um senso comum, uma notícia que se espalhou e as pessoas passam a tomar aquilo como verdade. Então, eu quero que vocês entendam primeiro que a resposta é não, não tem só esse jeito de negociar. E para finalizar o meu raciocínio é que, dentro do meu método, que é o Mais Dinheiro Zero Dívida, eu ensino 10 técnicas de negociação. Uma das técnicas de negociação é destinada para quem está em atraso, porque existem pessoas que já estão em atraso, e é isso, inclusive, que eu vou contextualizar aqui agora, tá? Existem 2 tipos de endividados, tá? E é importante eu trazer isso daqui. Não é que existem 2 tipos de endividados, deixa eu explicar um pouco melhor. Existem, quando a gente fala de dívida, as pessoas podem estar em estágios diferentes. Então, você tem a pessoa que está com dívida, que está se matando para manter o nome limpo, ou seja, como eu falei agora há pouco, a pessoa se mata para conseguir pagar o mínimo do cartão ou para parcelar a fatura, e aí acumula parcelamento de fatura em cima de parcelamento de fatura e começa a virar uma bola de neve, ou ela pega empréstimo para pagar o cartão, empréstimo para cobrir o cheque especial, empréstimo para pagar as contas, conta de luz, conta de água, conta de loja. Quando acaba os empréstimos no banco, ela começa a renovar um consignado. Quando acaba os empréstimos consignados, ela começa a pedir dinheiro para parente, começa a pedir dinheiro para agiota e entra na bola de neve da dívida. Mas o nome dela tá limpo. E ai de quem chamar ela de endividada, porque o nome dela tá limpo. Olha, meu score é 800 e pouco. Existe esse grupo de endividado. E existe o outro grupo de endividado, que são as pessoas que já chegaram num nível de não ter mais de onde tirar dinheiro, que uma conta ou outra, a pessoa acabou atrasando e o nome dela já está no Serasa. Então, existem 2 tipos de pessoa. E é importante que você se veja em quais grupos você está, porque a pessoa que já deixou o nome sujar nem vai ver essa live. Ela vai falar assim, essa live não é para mim, eu já deixei o meu nome sujar. Agora, a turma que está se matando, que provavelmente é você que está aqui vendo esse vídeo, está se matando para manter o nome limpo, não percebe o perigo que tem por trás desse esforço descomunal para deixar o nome limpo. A pessoa fica tão desesperada para deixar o nome limpo que ela esquece de que aquilo ali tá fazendo com que ela fique doidinha da cabeça, que ela gaste muito mais em juros, porque ela aceita tudo que o banco oferece para manter o nome limpo e ela fica nesse ciclo vicioso de não posso deixar sujar o nome, mas também não posso deixar e preciso pegar um empréstimo. Então eu aceito uma renegociação, eu aceito um parcelamento, porque eu não posso deixar. E enquanto isso, o dinheiro que ela rala pra caramba tá indo embora pelo ralo. O nome tá limpo, o banco tá ganhando rios de dinheiro com juros e ela não tá indo atrás de uma negociação simplesmente porque ela nem consegue enxergar que sim, é possível você negociar a sua dívida sem deixar seu nome sujar. Isso não é uma condição obrigatória que tem que deixar sujar para negociar. Então, hoje, se você está passando por essa situação, eu quero dizer que eu te entendo. Eu sempre vivi a vida inteira sabendo que nome sujo é o fim do mundo, que é muito ruim, que o teu telefone não para de tocar, que você não consegue comprar uma blusinha na Riachuelo com o nome sujo, que você não consegue alugar uma casa, que você não consegue fazer nada com o nome sujo. Eu sei que é desafiador, mas o fato de você só olhar para a questão do nome sujo está fazendo com que você se afunde cada vez mais na bola de neve, sendo que, sim, existe a possibilidade de você negociar sem precisar sujar o seu nome. Eu estou dizendo que é fácil? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que é possível, que existe um passo a passo e que existe caminho para isso. Mas antes de falar de caminho, de como fazer, é preciso que você se abra para essa possibilidade, porque, em geral, quem está na bola de neve para deixar o nome limpo não consegue nem enxergar a possibilidade de sair das dívidas porque a pessoa quer manter o nome limpo. E ela tá paranoica naquilo. Eu preciso meu nome ficar limpo, preciso meu nome ficar limpo. Tá bom? Então, eu fecho aqui esse primeiro parênteses aí dos tipos de endividado. E aí, tem uma coisa que é interessante eu falar aqui.
Nome limpo, nome sujo. Tem uma turma, né, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre superendividamento, mas tem uma turma que está muito endividada, está com o nome limpo, acabei de falar deles aqui, está com o nome limpo, ela está endividada, está com o nome limpo, mas ela já está com um score tão baixo, porque cada vez que a pessoa faz uma renegociação, cada vez que ela faz mais um empréstimo, o score diminui. O score diminui conforme você vai pegando novos créditos. Por exemplo, aprovou um cartão de crédito para mim ontem, meu score dá uma diminuidinha, 10 pontinhos, por exemplo, porque eu peguei um novo cartão, vamos assim dizer. E aí, quando você vai por esse caminho, você já não tem mais crédito na praça. O seu nome está limpo, mas se você quiser um cartão, você não consegue. Se você quiser fazer um crediário, você não consegue. Se você quiser financiar uma casa, você não consegue. Se você quiser financiar um carro, você não consegue. Então, existe um outro perigo que, em geral, as pessoas não veem, que é o de se matar para manter o nome limpo, não resolver o real problema, que é estar endividado, e achar que o fato de estar com o nome limpo, ela vai conseguir crédito quando ela tiver uma emergência, ou se ela quiser. Então, existe pessoa que está com o nome limpo, mas já perdeu o acesso ao crédito. Nada que ela solicitar vai ser aprovado. E é muito comum você ver uma pessoa que fala assim, meu nome tá limpo, mas eu não consegui um cartão de crédito. A galera que segue o professor Ezequiel, o Joaquim, que são meus colegas de trabalho aqui, que trabalham com a área de milhas, principalmente, né, vem chorar pitanga para mim, dizendo que não conseguiram aprovar o cartão de crédito e que estão com o nome limpo. Tá com o nome limpo, mas tá endividado. Você tá com muitos cartões, você tem cheque especial, você tem empréstimo, você tem consignado, então você tá com o nome limpo, mas você não tem crédito na praça. Então, às vezes, a pessoa tá fugindo de começar a se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando em 30 dias, fugindo dessa possibilidade de se livrar das dívidas definitivamente, por um medo de que ela vai ter que sujar o nome, que eu já falei que isso não é verdade, que isso não é uma verdade absoluta, e ela tá ali sem nenhum real de crédito. Se ela precisar de 100 reais de limite na Riachuelo, não vai aprovar. Se ela precisar de 100 reais de limite de aumento de cartão de crédito, não vai aprovar. Então, ela tá escondida atrás de uma limitação. E até agora, se vocês perceberem, eu só falei de crenças, coisa que as pessoas pensam e que na prática não se concretiza. E se ela pesquisar um pouco, ela vai descobrir que não existe. Então, assim, eu vou começar agora a explicar agora por que é possível, né, você se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando com 30 dias sem sujar o nome, mas era importante eu fundamentar esses pontos para vocês, tá bom? O que é mais vantajoso para mim? Negociar uma dívida com o nome limpo ou negociar uma dívida com o nome sujo, tá? Pô, Dagi, eu tive um problema pessoal e eu tô preocupado que talvez eu não vou conseguir honrar com as dívidas, né? Os compromissos que não viraram dívida ainda, os compromissos que eu vou ter de cartão de crédito. Tem algum jeito de eu negociar sem sujar o nome? Então, assim, porque as pessoas me atrelam muito a dívida, nome sujo. Então, quando elas olham para mim, da GL, né? Elas olham, elas veem assim, putz, essa menina é aquela que ensina a sujar o nome e depois negociar. E eu vou fazer o de tudo, inclusive, para desvincular essa certeza que algumas pessoas têm nessa live aqui, porque isso não é uma verdade. Então, qual que é a diferença de negociar estando com o nome sujo e estando com o nome limpo, tá? Galera, a turma que já deixou o nome sujar, que não vai estar assistindo esse vídeo muito provavelmente, eles já estão num cenário que o banco já entendeu que estão correndo o risco de nunca receber aquela dívida de cartão de crédito. Então, o banco, na hora que a pessoa atrasa, o banco ativa um sininho assim, alerta vermelho, essa pessoa tá querendo me dar o calote. E o banco começa a mudar o posicionamento na hora de cobrar. Então, é claro que uma pessoa que já está com o nome sujo, o banco tem um caminho específico para ela. Então, a partir do momento que a pessoa entra em atraso, o fluxo é como se fosse uma porta. Vamos imaginar uma porta. Existe uma porta no banco. A pessoa que já está em atraso entra por esse corredor, a pessoa que está em dia entra nesse corredor. E é literalmente assim, tá? Eu trabalhei no banco a minha vida inteira, 8 anos pelo menos de vida profissional. Eu trabalhei no banco. Então, assim, a pessoa que está com o nome sujo, ela entra por um corredor. A pessoa que está com o nome limpo entra por outro corredor. Então, dentro das instituições financeiras, por isso que eu estava falando que eu trabalhei lá durante a minha vida inteira, eu falo profissional, agora já não é mais a vida inteira, né? Mas foram 8 anos, que agora já tem quase 5 que eu sou consultora financeira. Então, já não é mais a vida inteira. Mas trabalhei desde meus 19 do banco até os 27. Então, eu trabalhei 8 anos lá. Resumo da ópera. Quando você entrava no sistema da pessoa, debaixo da dívida, embaixo tem uma setinha assim, dias em atraso.
Então, a pessoa que está em atraso, eu, gerente, né, batia o olho e falava, essa pessoa está em atraso, vira à direita. Olhava lá, nada em atraso, vire à esquerda. Então, sim, a técnica de negociação usada para uma pessoa que tem nome sujo é uma, que já deixou atrasar, vou tirar o nome sujo, tá? Que já deixou atrasar é uma, a técnica de negociação para a pessoa que não deixou atrasar é outra. Então, existe sim, tá? Uma diferença. E o que vale mais, Dagi? Vale mais negociar com o nome sujo ou vale mais negociar com o nome limpo? E a resposta é depende. Depende da taxa de juro que você tem, depende do tipo da dívida, depende principalmente o que você já pagou dessa dívida. Imagina se uma pessoa que está faltando 4 parcelas para pagar um carro, se eu vou falar para ela, não, para de pagar e depois você negocia, não faz o menor sentido. Então, não existe uma técnica que seja absoluta que fala, é melhor negociar com o nome sujo, é melhor negociar com o nome limpo. Em geral, para que seja tomada essa decisão, se você precisa deixar atrasar a sua dívida, não é se vai ser mais fácil negociar, e sim qual é a sua situação financeira. Se eu pego um pai de família que ganha 4 mil reais e a fatura do cartão de crédito dele está 4 mil reais, como é que ele vai comer e ao invés de pagar a fatura ao mesmo tempo? Então ele vai ter que fazer uma escolha ali, porque ele está super endividado. Então, o cenário de quem está super endividado, que a fatura do cartão de crédito é exatamente o mesmo valor, é o mesmo valor do salário dele, que se ele pagar o cartão não vai ter dinheiro para abastecer, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, não vai ter dinheiro para nada. São duas pessoas totalmente diferentes. Então, não existe uma verdade absoluta que é melhor negociar em dia ou melhor negociar em atraso. Isso não existe. O que existe é que, por conta da popularização dos feirões limpa-nome, as pessoas criaram uma crença, que eu falei que é uma crença que é uma inverdade, de que a única forma de negociar é deixando o nome sujar e participando do feirão limpa-nome. Então, não tem esse corredor, só existe sim que vão ser técnicas diferentes, que vão ser caminhos diferentes, que o banco vai sim tratar diferente quem está em dia e quem está em atraso, mas não existe o ser mais vantajoso negociar estando em dia ou negociar em atraso, porque quando eu vou por esse caminho, eu desconsidero o ser humano que está aqui. E se o meu trabalho fosse só falar para a pessoa, deixa seu nome sujar e negociar depois, eu não precisava existir. Então, você tem uma série de questões pessoais que precisam ser consideradas ao invés de simplesmente dizer, é muito mais fácil deixar sujar o nome, porque isso nem é possível para boa parte das dívidas. Então, entenda, não existe uma verdade absoluta de que é mais vantajoso ou não negociar com o nome sujo ou com o nome limpo. Isso não existe, tá? Falei um pouco das duas diferenças, só que tem uma coisa importante para dizer para vocês. Qual que é a principal diferença que você vai encontrar na hora que você for negociar em dia ou na hora que você for negociar estando em atraso? Quem vai negociar com uma dívida estando em atraso, ou seja, que a pessoa já está com o nome sujo, ela encontra do outro lado um credor, ou seja, o banco, a financeira, ela encontra um credor que está mais alerta querendo receber, tá? O credor, que foi a pessoa que emprestou o dinheiro, o cartão, o banco, já está com receio de não receber. Então, ele está em estado de alerta. Quer ver um exemplo disso? A pessoa que foi no médico e o médico falou assim, se você continuar bebendo Coca-Cola, você vai ter um infarto. Tô dando exemplo aqui, já que eu tô tomando Coca hoje. Se você continuar, a pessoa entra em estado de alerta. Então, é claro que o caminho para negociar quando já está em atraso é você encontrar do outro lado um credor que já está alerta, que pode estar correndo risco de não receber e que bem provavelmente vai te dar mais atenção, tá bom? E aí o caminho aqui é sempre, né, o caminho que eu ensino para os meus alunos é sempre deixar claro para o credor que você quer pagar, que você vai pagar, e que você só quer entrar em acordo com ele, que você vai pagar. Então, por isso que eu sempre digo para quem está com o nome em atraso, que não atender ligação é burrice. Desculpa falar tão claramente aqui, porque quando você não atende, você deixa o credor com a maior certeza de que você não vai pagar. A certeza dele só vai aumentando. Olha lá, o caloteiro, não está atendendo. Né? Por isso que vocês veem meus alunos dando depoimento falando que eu ensino a atender ligação.
Atendeu, o credor ligou, você vai atender. Você não tá fugindo de ninguém, você vai atender no seu horário de almoço, você vai atender quando você estiver fora do final de semana, você vai atender no horário marcado por ele, mas você vai atender. Então, esse aqui é uma forma de negociar. Qual é a diferença de quem não tem o nome sujo? Que, em geral, é quem vai se atrair por esse tema aqui. Quando você ainda não deu nenhum sinal para o banco, seja por escrito, seja falando para o banco, ó, do jeito que tá, eu não vou conseguir pagar. O banco está na zona de conforto. O banco tá tranquilo, recebendo o juro que você paga para ele, descontando direto do teu salário. Ele vai lá e pega o dinheiro da tua conta e você não fala nada. E você se mata e você perde sono à noite. E você briga com seu marido, e você chora sozinha no travesseiro porque não tem dinheiro para nada, mas o banco tá em paz. O banco tá em paz. E aí você chega lá e senta, sorrindo e fala, olha, meu nome é Janaína e eu tô com essas contas aqui, eu tenho cartão, meu limite eu tô usando um pouco, eu tenho esse empréstimo pessoal aqui, mais esses 2 consignados. E olha, da forma que tá, o meu dinheiro não tá sobrando para nada. Tem mês até que eu não consigo pagar minha conta. Tem como a gente analisar para você... Tem como a gente analisar para parcelar, para reparcelar, para diminuir o juro? E o gerente olha para você e fala, não está tendo essa opção, senhora. Infelizmente, no nosso sistema não tem nenhuma negociação para a senhora, eu sinto muito. Se a senhora quiser, a senhora pode refinanciar a sua casa e juntar todas as dívidas numa parcela só. Ou faz o seguinte, junta um dinheirinho e paga de trás para frente. E aí o gerente te dá a solução que está no sistema, porque é óbvio que não vai ter nenhuma solução no sistema, sendo que você tem dia. Daj, mas eu preciso atrasar? Não. Só é preciso que você entenda que quando você está em dia, sorrir para o banco e pedir para ele melhorar a sua vida não vai resolver. É o jeito errado de fazer. Porque você só vai chegar para o banco e falar assim, olha, banco, eu estou pagando tudo em dia, tá bonzinho para você, né? Você está recebendo todo o juro. Tem como você diminuir o juro para mim? É loucura. É loucura uma pessoa que está pagando juro para o banco, que o banco está ganhando o seu dinheiro que você rala para ganhar e que você acha que ele vai falar assim, hoje, Janaína, acordei hoje com a vontade de reduzir o juro para você, nhacá. O banco só faz isso normalmente quando ele quer emprestar mais dinheiro para você. Ele fala assim, olha, eu vou diminuir o juro para você e você pega um troco. Então, entenda que quando a gente vai por esse caminho, que é negociar uma dívida em dia, a técnica de negociação usada precisa ser muito bem estruturada para que você coloque o credor em estado de alerta, onde você fala, opa, o que essa pessoa aqui falou está fazendo sentido, ela me posicionou. Então, assim, os alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívida, quando vão negociar uma dívida que está em dia, eles têm que escrever muito detalhadamente tudo que eles constroem na preparação da negociação. Tudo, quanto é que está devendo, onde que está devendo, para quem, todo endividamento, comprometimento de renda é uma trabalheira que a gente tem para chegar no credor numa posição de falar, opa, essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Essa pessoa está com o nome limpo, ela não está em atraso, mas espera aí, deixa eu chamar meu chefe para conversar com essa cliente aqui. O posicionamento do banco muda. Então, existe sim diferença, e a principal diferença de negociar com o nome sujo ou negociar com o nome limpo é como está a outra parte. Quando você está com o nome sujo, a outra parte está alerta, porque você já atrasou e ele está com medo de não receber. Quando você está com o nome limpo, você tem que ser mais estratégico para que a outra parte entenda que você sabe dos seus direitos, que você quer pagar, que você não quer atrasar, mas que você agora quer negociar para se livrar dessa dívida, ter dinheiro sobrando na sua conta e sair do sufoco. Ok? Essa é a principal diferença. Qual que é o ponto que eu queria levantar aqui, tá? Em geral, as pessoas que me falam que não quer sujar o nome, eu tenho medo de sujar o nome, Daj, eu quero me livrar das dívidas, ter o dinheiro sobrando em 30 dias na minha conta, mas eu não quero sujar meu nome, eu tenho medo, eu não quero meu telefone tocando, eu não quero, Daj. Em geral, essas pessoas, elas estão num profundo estado de sofrimento, desde o sofrimento emocional ao sofrimento de não ter dinheiro ali no dia a dia. Só que elas estão com esse problema, estão sofrendo, mas não estão fazendo nada diferente para resolver. A pessoa nem começou
a estudar, a levantar, a entender sua situação, ela está presa no medo de ficar com o nome sujo. E ela não faz nada. O principal objetivo de eu ter decidido falar sobre esse tema, nome sujo ou nome limpo, é colocar isso diante de você, a pessoa que está aqui vendo esse vídeo, que está com medo de sujar o nome, mas não está fazendo nada para se livrar das dívidas sem sujar o nome. A pessoa está presa no medo e está literalmente travada, sem fazer nada. E eu espero de verdade que se esse vídeo aparecer aqui na sua frente, entenda, se você está com o nome limpo e tem medo de ficar com o nome sujo e não está fazendo nada para se livrar das dívidas, ter dinheiro sobrando na sua conta em 30 dias, presta atenção. Porque se você continuar sem fazer nada, daqui a poucos meses, até mesmo sem você querer, você vai acabar sujando seu nome. Ou seja, aquilo que mais te dava medo, como você ficou parado, travado, chegou o crocodilo na tua frente, te deu uma mordida e você estava desprevenido. Então, se você não quer sujar o seu nome, comece hoje a aplicar essas técnicas e estratégias que eu ensino aqui nos meus vídeos gratuitos na internet para você começar a escrever uma história diferente. Entende o que eu tô falando? Tá fazendo sentido quem tá me assistindo aí? Em geral, quando eu falo sobre isso, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos para vocês. Por quê? Só eu falando, muitas vezes não serve de fato para vocês, né? Parece que é teoria, porque ela estudou educação financeira, né? Fez um cursinho lá de educação financeira. E é nessa hora que eu sempre falo. Eu, da Giele, aprendi com a minha própria pele que eu tinha tanto medo de sujar o meu nome porque eu trabalhava no banco e eu morria de medo de fazer alguma coisa porque qualquer coisa que eu fizesse, então eu tinha muito medo e muita vergonha de dever. Então eu sou a prova viva de que quando você tem medo do seu nome sujar e não faz nada, você não percebe que ao não fazer nada, você está acabando com a sua saúde mental. Foi o que aconteceu comigo, eu tive que tomar remédio para depressão, porque eu não falava para ninguém que eu tinha dívida, e o problema que era a dívida continuava lá, me matando aos poucos. Então, eu fui a pessoa que cometeu esse erro de não querer sujar o nome, eu morria de medo que o banco ia me demitir se eu fizesse qualquer coisa, mesmo que eu devesse para o outro. Eu devia pagar SBC e trabalhava no Santander, e eu tinha medo, então eu simplesmente não fazia nada. E o resultado foi ter pagado 3 vezes mais por uma dívida e perdido 4 anos da minha vida, porque eu não sabia que tinha outro jeito. Por isso que no dia que eu me livrei das dívidas, eu falei assim, cara, não é possível que tem que ser desse jeito. Não é possível que só eu no mundo passei por esse perrengue de ficar endividada com 24 anos. Se eu fiquei endividada com 24, deve ter gente com 30, com 40, com filho, com 50. Então eu falei, não é possível, cara, deve ter outro jeito. E foi assim, aplicando as coisas que eu aprendi por trabalhar lá no banco, que eu tinha medo de aplicar na minha vida, eu tinha medo, porque eu tinha medo de perder o meu emprego. Então, assim, eu não falava um A. Ninguém nunca no banco soube que eu estava passando pelo que eu estava passando, porque eu não falava nada, eu pagava calada, como muitos de vocês estão pagando hoje, pagando as contas calada por medo de levantar a mão e falar assim, vamos negociar? E não é só fazer isso para resolver, né? Mas a pessoa fica com medo, fica travada. E aí, eu até trouxe alguns casos aqui, eu vou pegar com vocês aqui uns exemplos, mas peguei a imagem aqui de alguns alunos meus que tiveram resultado, sem precisar deixar o nome no Serasa, até porque tem muitas dívidas que não tem como deixar atrasar. Então, assim, o primeiro caso que eu quero compartilhar, eu coloquei aí, vou até dar um zoomzinho, o caso da Priscila. A resolução não tá tão boa, talvez vocês não vão conseguir ler, mas em resumo da ópera a Priscila tinha um empréstimo consignado. Como é que atrasa crédito consignado? Não tem como. E aí ela coloca um relato que ela tinha um empréstimo que ela tinha feito para pagar por um valor muito mais alto e aplicando todas as técnicas do método Mais Dinheiro Zero Dívida, o dinheiro sobrou para ela e ela conseguiu quitar esse consignado à vista. Estou dizendo que todo mundo vai conseguir quitar o consignado à vista? Não, mas é um exemplo de uma pessoa que conseguiu negociar uma dívida sem precisar deixar o nome sujar, porque aquele consignado não tinha o que fazer. Ela tinha que, ou naquele consignado específico de 7% ao mês, ou ela continuava pagando ele do jeito que está. No caso dela, não coube uma portabilidade, ou ela quitava, ela foi lá e quitou. Como que ela conseguiu quitar? Aplicando as técnicas do método, resolvendo outras dívidas, o dinheiro sobrou na conta dela, ela conseguiu o dinheiro e ela priorizou a dívida mais cara, que era a dívida do consignado. E o mesmo vale para a GSL, minha aluna que também, ela me mandou um relato, ela deixou de pagar 19 mil reais de juro para o banco através de uma negociação de um consignado também.
E esse consignado, por exemplo, que ela reduziu, se ela tivesse uma dívida de cartão de crédito, ela poderia, inclusive, fazer uma renovação do consignado e pagar o cartão de crédito à vista sem precisar deixar o nome sujar. Então, a GCL é uma aluna minha que não precisou deixar o nome sujar para se livrar das dívidas. Tem depoimento dela aí no meu YouTube. Então, assim, eu poderia aqui ficar até amanhã dando exemplos de pessoas. É claro que eu gosto sempre de trazer esse fato aqui para vocês. Você chegar no banco e simplesmente dizer que você quer negociar, que está apertado para você, não funciona. O banco gosta de quem deve, o banco gosta de quem paga juro. O banco não quer que você se livre dele. Se você se livrar dele, ele não vai mais receber. Basicamente é isso. Se você se livrar do banco, ele vai parar de ganhar juro de você. Então, quando você começa a entender que o banco quer que você pague juro, que ele não vai reduzir esse juro de boas, que ele não vai reduzir o juro para você de boas, você começa a se fortalecer para fazer diferente. Então, dei meu exemplo para vocês, dei o exemplo dos meus alunos para você entender que fique bem claro isso. Se você quer se livrar das dívidas, ter dinheiro sobrando em 30 dias para você poder viver sua vida, realizar seus sonhos, poder começar a viver diferente, ir lá no banco e tentar negociar não é o caminho. Porque ao você chegar lá, ou vão te entubar uma renegociação que vai triplicar a sua dívida, ou vão dizer que não tem como. E eu sei que você já passou por isso. Eu sei que você já foi no banco negociar e não conseguiu negociar. Porque, é claro, eles vão dizer que não. Tá, Daj, então me fala qual que é o jeito certo. E aí a gente começa a falar que é possível e você vai começar essa caminhada entendendo que antes de ir no banco negociar, você precisa se preparar e entender qual é a situação atual de fato. Quantas dívidas você tem? Quais tipos de dívida você tem? Qual é o juro de cada uma das suas dívidas? Não o juro que o banco fala, o juro que está no contrato. Quanto você ganha? Sua renda está comprometida mais do que deveria estar? E aqui eu poderia citar pelo menos umas 20 coisas que você precisa saber antes de começar uma negociação com o banco. Então, se até aqui você tentou ir lá no banco com o nome limpo, negociar e não conseguiu, agora você entendeu por quê. Por que você não conseguiu? Porque está muito confortável para o banco. E ele só vai sair da zona de conforto lá dele, ele, banco, credor, quando você se posicionar diferente, tá? Agora vamos lá, Daj, me ajuda aqui. Se eu quero começar a me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar em 30 dias, sem deixar o meu nome sujar, por onde eu começo, né? Por onde eu vou começar? Dentro da metodologia que eu desenvolvi, existem alguns pilares, e eu sempre falo que o primeiro deles é uma decisão. Eu acredito que 90% das pessoas que me acompanham, que têm medo de ficar com o nome sujo, não fazem nada por medo e estão travadas. E eu espero que ao você me ouvir, você entenda que não é uma condição obrigatória você deixar o nome sujar. E que só quando você começar a entender tudo que está acontecendo na sua vida financeira, aí você vai começar a saber se no seu caso que você está super endividado, alguma dívida vai ter que ficar para depois. Mas isso é algo que você só vai conseguir desenrolar quando você tomar a decisão de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar em 30 dias. Existe primeiro uma decisão. Aí você vai falar, pô, Daj, mas eu já tô aqui te assistindo, eu já tô te assistindo, eu já decidi. Então, depois da decisão vem o passo de preparação. Como eu falei agora há pouco, é preciso que você comece a entender quantos por cento da sua renda está comprometida com empréstimos consignados e empréstimos pessoais. Ou seja, quantos por cento do seu salário foi dado como garantia em empréstimos, né? Então, quantos empréstimos você tem e quantos por cento da sua renda está comprometido nisso? Isso faz muita diferença na hora de negociar. É um número mesmo, tá? 30%, 50%, porque tem gente que tá 30% no consignado, mais 30% no banco e 60% do salário tá indo só para pagar empréstimo. E aí a pessoa tá super endividada. É preciso que você saiba a seguinte pergunta: se eu quisesse quitar todas as minhas dívidas, se eu entrasse lá no site do Banco Central, que é o registrato lá, o SCR, qual que é o total das minhas dívidas lá dentro? Quantos cartões eu tenho? Quantos bancos eu tenho dívida?
qual que é a sua real situação financeira. Então, eu chamo essa parte de preparação, porque para começar a negociar com esse banco que você tem dívida e que você está com medo de deixar o nome sujar, não quer deixar o nome sujar, você vai precisar mostrar para ele que você sabe muito da sua vida financeira, que você tem total domínio do que você está falando e principalmente que você está comprometido e comprometida a se livrar das suas dívidas de qualquer jeito. O banco precisa sentir na sua fala, na sua escrita, precisa perceber, a pessoa que pegar ali uma solicitação sua por escrito tem que ter a constatação imediata de que você sabe do seu direito, que você sabe que você tem dívida sim, mas que você quer se livrar de cada uma delas. E aí, quando você entende isso, você está pronta para dar o que eu chamo de primeiro passo. Toda aula que eu dou, eu procuro deixar uma dica prática para vocês, tá? Dentro do Banco Central, quando você entra no Banco Central, você pode colocar www.bcb.gov, compartilhar. Beleza, ó, tô aqui no registrado. Então, ó, aqui é o site do Banco Central. Então, quando você entra no site do Banco Central, você vai em acesso à informação. Aí você tem a parte de cidadania financeira. Então, Banco Central, o site deles é bcb.gov.br. Joga no Google, Banco Central. Depois você vai em cidadania financeira. Depois você vai em registrato, consultas de chaves Pix, empréstimos e financiamentos e contas em banco. Vai entrar aqui. Vocês vão ver que tem até um aviso aqui que agora tá rolando esse negócio de valores a receber. Tem que fazer um vídeo sobre isso, inclusive. E você vai aqui em acessar o registrado. Vai ter um botãozinho bem no meio, acessar o registrado. Vai carregar uma página para você que você tem duas formas de entrar. Você tem como entrar usando o login do gov.br lá, ou você tem como entrar usando o site do Banco Central. Eu recomendo que você faça o acesso por aqui, usa a opção cadastrar, se você ainda não tiver, e aí, acabei de ver aqui, ó, que tá suspenso o serviço, mas deve voltar, tá? Eu vou até olhar aqui, por que está suspenso? Mas eu acredito que agora ele vai ser pelo consumidor.gov. Mas é aqui é o registrado. Eu vou parar de compartilhar aqui, aguenta aí que eu vou mostrar um registrado para você. É que eu tenho que esconder o nome da pessoa que eu vou mostrar, senão dá ruim, né? Ficar mostrando a vida dos outros aqui. Mas, basicamente, lá no SCR, vou dar essa dica prática aqui para não ficar cortado o meu raciocínio, tá? Dentro do site do Banco Central, você consegue uma informação que é muito útil para quem quer se livrar da dívida, ter o dinheiro sobrando em 30 dias, que é com quantas instituições financeiras você tem crédito? Com quantas instituições financeiras você tem crédito? Quantas instituições financeiras você tem alguma dívida? Outro ponto, depois que você viu com quantas instituições, qual é o valor total do seu risco lá no Banco Central? Qual que é o total do seu endividamento lá? São duas informações que talvez passem na sua cabeça. O banco sabe tudo que eu devo, o banco sabe tudo que você deve, mas na hora que você vai pedir para renegociar suas dívidas, essa informação do total do seu endividamento vai ajudar a pessoa que está ali recebendo o seu pedido de negociação a entender do que nós estamos falando e principalmente que você sim tem domínio sobre a sua vida financeira. Você sabe qual que é o montante das suas dívidas e você está ali exatamente porque você quer negociar, porque você quer de fato se livrar das suas dívidas, tá? Eu vou ver aqui, eu acho que eu consegui um SR. Exatamente, inclusive foi uma aluna que me mandou. Eu acho que eu consigo tirar aqui para mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Consigo. Então, ó, eu recebi esse aqui e tem aqui, ó. Tem aqui o total das, ó, quantas operações a pessoa tem e aqui tá a informação do risco. Tem aqui o total do risco aqui, então ela tem pouquinha dívida, literalmente falando, então tem as informações aqui, tá? Então, quando você você descobre ali, quando você levanta ali qual que é o total das instituições que você tem vínculo e qual que é o total da sua dívida, é uma informação que te ajuda a chegar no banco com mais segurança e com a cabecinha no lugar para começar a organizar essas dívidas que estão em dia. Então, um pequeno passo que você pode dar prático aqui é entrar no site do Banco Central, no consumidor.gov, agora mudou, tá? Então, é o registrado, que é o acesso das suas informações. Então, é isso, turma. Esse é o passo prático que eu quero dar para vocês. Espero que com essa live que eu fiz hoje, você consiga enxergar o seguinte. Então, que não é caráter obrigatório, uma verdade absoluta, que a única forma que você tem de se livrar das suas dívidas é deixar seu nome sujar.
E como eu falei, eu sempre falo sobre isso dizendo, não tem como você deixar seu nome sujar na sua casa, no seu consignado. Não tem. Você vai perder sua casa se você não pagar ela. O consignado debita da folha. Não tem essa opção de não pagar, tá bom? Então, assim, é isso. Espero ter ajudado vocês. Super beijo para vocês aqui